Hoje, 1º de maio, ontem à noite o presidente Lula fez um pronunciamento do 1º de maio. Aliás, para quem não conhece os bastidores, as coisas são interessantes na televisão e no rádio. Porque pronunciamento de presidente ou de autoridade é a chamada cadeia de rádio e TV. Não se impressione com a primeira palavra. É uma cadeia de rádio e televisão. Então, simplesmente é convocado, é informado, as emissoras são informadas de que, naquele dia, às tantas horas, o presidente da República ou o ministro de Estado vai falar. Pode ser o ministro da Pesca. Ele vai falar, não interessa o que ele vai falar, eles convocam a rede e não importa o que estiver no ar, se o Fábio França estiver falando, se eu estiver falando, vai cortar o sinal, vai começar a contagem regressiva, inicia-se agora, para a rede de informação, para a palavra de Sua Excelência, e no caso de ontem foi Sua Excelência, o presidente da República. Então, quando você está fazendo um programa de televisão ou de rádio nesse horário, e a gente apresenta o Jornal da Band, ontem estava eu e a Joana Trepton, então tinha que acabar às 8h30, porque 8h30 começa o pronunciamento do presidente da República. Conforme o dia, você tem entradas ao vivo de repórteres. E ontem, você teve um sequestro em São Paulo. O sujeito sequestrou um ônibus, fez um refém, que era um motorista, e o repórter, o Felipe Garrafa, entrou no jornal algumas vezes. Entradas ao vivo não são cronometradas. Entradas ao vivo, elas se alimentam dos fatos. Então, a certa altura, o Garrafa chamou a gente interrompeu uma reportagem no meio, porque ele disse, agora vai sair, parece que vai sair. E aí ele começou a narrar, mas ele não combinou com o sequestrador, nem com a polícia. Então a gente fica no ar e tem um monte de reportagem que você preparou para aquele jornal, para segurar o jornal até as 8h30 com as notícias mais importantes. Aí entra uma notícia ao vivo, e notícia ao vivo tem prioridade, derruba as outras reportagens. Aí o responsável pelo jornal, o diretor do jornal, ele tem que decidir o que fica, o que sai, o que vai ser cortado pela metade, as reportagens que vão ser encurtadas, os textos, tudo para que 8h30, não importa que tenha tido uma notícia ao vivo, não importa que o Garrafa entrou, não importa que o sequestrador demorou mais, demorou menos, tem que interromper. Então, 8h30, ontem, pá, deu certinho. E é incrível como o pessoal aqui do Grupo Bandeirantes é talentoso, porque para quem está assistindo, pra gente que está lá no meio da produção, a gente vê o nervosismo, mas para quem está assistindo, olha como as coisas dão certo, né? O trem sai no horário, o pronunciamento do presidente começou no horário, não interrompeu ninguém falando assim, e corta. Não aconteceu nada disso. É impressionante, é o talento dessa equipe de profissionais aqui do Grupo Bandeirantes, tanto na TV quanto nas rádios. Acontece a mesma coisa aqui na Band News FM, a gente tem que ficar muito ligado, porque tem horas em que tem que entrar notícia, vai entrar notícia. E o Fábio, que tem muita experiência nisso, já passou por outras experiências, que é a entrada móvel, ou seja, eu sei que a 1h vai ter uma entrevista, que não começa. Aí eu chamo a Juliana Rosa, e ela vai falar alguns minutos, e aí eu corro o risco de falar, Juliana, você me desculpe, mas nós vamos ter que sair agora, porque está começando a entrevista, que já foi anunciada e tal. Então essa gestão do tempo é um grande desafio, né, Fábio? É um desafio. O tempo todo. E você vai aprendendo, com o passar do tempo, você vai aprendendo a lidar com essas situações adversas que acontecem todos os dias. Adversas em menor que são, ou maior escala, a depender do dia e da relevância da notícia. Exatamente. Mas todo dia acontece algum fato desse. E você tem que fazer um julgamento. Devo derrubar a programação? Não devo derrubar a programação? Às vezes a desinformação deixa a gente meio perdido, Sim. né? Porque a gente ainda não tem todas as informações. Mas tudo isso para falar que ontem o presidente, então, às 8h30 da noite, fez um pronunciamento e ele falou sobre vários assuntos. Eu queria destacar 2 para os quais, ou sobre os quais, ele fez uma leitura muito particular dos fatos. Entenda a expressão leitura particular dos fatos como você entender, mas depois da gente conversar você vai entender a minha visão do que eu enxergo como uma leitura particular dos fatos, algo que ele e a equipe de comunicação dele entende que deve ser a versão que ele deve abraçar para os fatos. Primeiro assunto, INSS. O presidente falou sobre o INSS.
uma denúncia que é muito grave, uma investigação da Polícia Federal, uma investigação que a Polícia Federal, que é independente, não responde a governo algum, que o delegado não dá satisfações para o ministro fica sabendo depois, que quem autoriza a operação quando há prisão e outras iniciativas é o Poder Judiciário, não cabe ao Poder Executivo nenhuma ação sobre isso. No entanto, ouçam o que disse o presidente Lula ontem no pronunciamento do 1º de maio. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Então, veja, ele falou que o governo dele, por meio da CGU e PF, desmontou um esquema criminoso. Não. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União desmontaram um esquema criminoso que funcionava no governo dele. É diferente. Não é que o governo dele desmontou. Ele estava no Palácio do Planalto, tocou o telefone, ele ligou para o diretor da Polícia Federal, ligou para o ministro-chefe da Controladoria Geral da União e falou: atenção, estou falando com os dois ao mesmo tempo. Desmontem um esquema criminoso que funciona desde 2019. Não aconteceu isso. O presidente Lula foi surpreendido por uma operação da Polícia Federal que descobriu que Carlos Lupe chefiava uma estrutura onde dentro funcionava um esquema de corrupção brutal que vem se arrastando desde 2019, mas que na gestão Lupe, que é o ministro da Previdência de Lula, foram desviados 4 dos 6 bilhões e 300 milhões de reais até o momento. Indígenas aposentados, pessoas pobres, pessoas completamente sem estrutura foram assaltadas. O dinheiro estava na conta delas. As entidades cadastradas no INSS na gestão Bolsonaro e na gestão Lula tomavam o dinheiro das pessoas. Funcionários contratados por Carlos Lupe para o INSS roubaram dinheiro. A Polícia Federal diz isso. A mulher do procurador do INSS recebeu um Porsche. Tem integrante da cúpula do INSS de Carlos Lupe que manuseou 14, 15 milhões de reais. Então, não é verdade que o governo dele desmontou. É verdade que a Polícia Federal desmontou um esquema de corrupção que funcionava no governo dele e que vem do governo Bolsonaro. Mas se fosse algo que funcionasse no governo Bolsonaro, a entrada de probos, íntegros funcionários contratados por Carlos Lupe encerraria o problema. Novo ministro tomou posse em janeiro de 2023, indica novos gestores do INSS, todos íntegros, acabou a corrupção. E a Polícia Federal, sim, aí sim identificaria um esquema de corrupção no governo Bolsonaro. Não foi o que aconteceu. A segunda parte da mesma fala do presidente determinou à AGU, a Advocacia Geral da União, que as associações e entidades sejam processadas e obrigadas a devolver os valores. Primeiro, não cabe ao presidente da República determinar que alguém seja processado. Ainda bem. Você já imaginou? Um desafeto qualquer deste ou de outro presidente, a Advocacia Geral da União vai lá e processa porque o presidente quis. E se o presidente pode processar porque quer, em tese também pode não processar aquele que deveria ser processado. Razão pela qual a nossa estrutura não comporta e não entrega ao presidente da República este poder. Quem decide se vai ser processado ou não, quem decide o processo ou não, é o Ministério Público e o desfecho é no Poder Judiciário. É assim que está escrito. Então, a Polícia Federal identificou crime, processo é decorrência.
decisão do Ministério Público, investigação da Polícia Federal, decisão do Ministério Público. Encontramos um volume de fatos suficientes para denunciar, denuncio. O Poder Judiciário decide se vai aceitar a denúncia ou não, e então julga. Onde entra o Executivo nisso? Só no banco dos réus, nesse caso. Só no banco dos réus. Porque os picaretas do INSS têm que responder. Então não foi o presidente que determinou. E também não pode o presidente determinar que uma entidade vai ressarcir o dinheiro. Ainda bem, porque é preciso ter um processo. Eventualmente tem ali alguma entidade que não roubou o dinheiro. Então precisa separar o joio do trigo. Quando a Controladoria Geral da União diz que 90 e tantos % das entidades ou dos aposentados entrevistados no ano passado disseram não ter autorizado, e não é 100%, significa que um ou outro autorizou. E esse um ou outro não pode receber de volta um dinheiro que ele autorizou que fosse descontado, e a entidade também não pode ser obrigada a devolver. E o presidente da República, no entanto, disse isso. Só que o INSS estava dizendo que a Previdência iria devolver o dinheiro, ainda que um absurdo devolver com o nosso dinheiro, ou seja, nós, a sociedade foi vítima, a sociedade ia pagar. É meio bizarro, mas é isso que o INSS disse. Agora o presidente disse que ele determinou à AGU que as entidades devolvam, coisa que ele não tem poder de fazer, mas é diferente do que diz o INSS. Por trás dessa história temos um ministro que não cai. Por trás dessa história temos um ministro que está bichado, um morto-vivo, um zumbi na esplanada. E quanto mais o tempo passa, e o noticiário diz que o presidente Lula já pensa em demiti-lo, mais fica claro que a intenção não era demitir e que ele foi obrigado a demitir. E vale lembrar um episódio muito interessante que serve, né? Tomara que sirva de inspiração, tanto para o presidente da República quanto para o Carlos Lupe, ministro da Previdência. Um episódio de 1993, quando, na gestão de Itamar Franco, houve uma denúncia grave contra um ministro. Mais importante do que Lupe era o Rui Costa do Itamar. Era o Henrique Argrives, chefe da Casa Civil. E ele, como chefe da Casa Civil, teve o nome dele citado por um marginal e assassino que cuidava do Orçamento Geral da União e que foi preso porque matou a mulher. Matou a mulher a golpes de pá e enterrou Elizabeth Lofrano. E ele, preso, deu uma entrevista para a revista Veja. E eu chefiava a sucursal da revista Veja naquela época. Eu cuidei de escalar os jornalistas e para que fossem fazer essa entrevista com Zé Carlos Alves dos Santos. Na época era o chefe do Departamento de Orçamento da União. E Zé Carlos Alves dos Santos denunciou, ou melhor, perguntado sobre o Henrique Argrives, se perguntou, tem alguém aí do governo Itamar que está metido? Não. O Henrique Argrives, não, como ministro não, mas acho que ele sabia. Falou uma coisa meio assim, nós já vamos ouvir um trechinho de uma entrevista, mas ele falou isso. Qual foi a atitude do Henrique Argrives? Foi ao presidente da República e pediu as contas. Investigação feita, provada a sua inocência, ele volta para o mesmo cargo. Se desliga em 29 de outubro, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses depois, volta. Detalhe, volta em janeiro de 1994, ano eleitoral. É como agora. Aconteceu na véspera do ano eleitoral e ele volta no ano eleitoral. Vamos ouvir o que disse o próprio Henrique Argrives numa entrevista que conta a história dele. Ele fala sobre esse episódio. Vamos ver. Surgiu aquela matéria da Veja, né, falando esse assunto dos anões do orçamento. Era o seguinte, o camarada botava lá emenda no orçamento e na liberação ele pegava uma parte para ele. Aí, e quando eu li a matéria, no final eu vi, teve uma pergunta do repórter para o Zé Carlos, que era o... Teve uma pergunta a ele dizendo assim, do governo Itamar, tinha alguém? Ele falou, não. Ele falou assim, e o Argrives?
Ele falou assim, está na matéria, a resposta dele. Não, como ministro, não. Como funcionário da Câmara, eu acho que ele sabia que existia esse esquema. Aí abre a CPI, e volta e meia vinha um e falava. E aquilo foi me constrangendo, que eu falei, poxa, eu não posso ficar causando, eu não causei nada, mas eu usar o meu nome para atingir o Itamar. Aí eu fui. Aí ele foi uma sexta-feira. Ele estava no Alvorada, com a minha irmã até. Estava lá, eu cheguei lá e falei, Itamar, eu vou sair. Ele falou, mas como você vai sair? Eu falei, eu vou sair, Itamar. Eu não posso permitir, enquanto eu não sair, eles vão ficar te cutucando aí. Ele falou, mas você não fez nada. Foi por isso mesmo. Se eu tivesse feito alguma coisa, nem sei se eu fosse querer sair. Fica o exemplo. Henrique Argrives saiu, a investigação foi feita sem que ele estivesse no cargo, para não pressionar. Decisão dele, não foi uma decisão do presidente da República, mas ele agiu rápido, ele não deixou o corpo dele começar a feder. E depois ele voltou. Voltou em fevereiro para o mesmo cargo que ele estava ocupando. Coisa que poderia acontecer com o Lupe. Sai, se afasta e volta para o mesmo cargo que ele estava, né? Há uma segunda parte da conversa do presidente Lula, mas eu acho, Fábio, que a gente podia dar uma parada aqui, seguir, depois a gente volta para essa outra parte que diz respeito à jornada 6x1, também é muito importante. Sobre esse primeiro trecho, eu não sei se você concorda, se você discorda, mas é a opinião que eu tenho sobre o assunto.